Números preocupantes da segurança pública em São Paulo. O balanço divulgado pelo governo do estado mostra que no ano passado aumentaram os casos de sequestro, roubo e latrocínio. Vamos às informações da repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Bom, qual a explicação, Sabrina, para esse aumento da criminalidade no estado mais rico do país? Boa noite, Maria Lídia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, seriam duas as explicações para esse aumento. Na verdade, a primeira seria a crise econômica internacional no primeiro semestre de 2009. Isso teria feito os índices de criminalidade subirem nesse primeiro semestre. A segunda explicação é que em 2008 houve uma greve da Polícia Civil que teria gerado uma subnotificação dos casos de violência. O resultado seria que faltariam dados para fazer a comparação exata do que aconteceu entre 2008 e 2009. Mas o fato é que os números oficiais mostram sim uma escalada na violência, inclusive com números recordes. O medo da violência se justifica não por impressão, mas pelos números oficiais. O ano passado registrou piora generalizada nos índices de crimes no estado de São Paulo. Os roubos bateram recorde e passaram de 257 mil casos. As ocorrências de latrocínio, que é roubo seguido de morte, chegaram a 300 casos, crescimento de 14%. Foram mais de 500 mil de furtos, alta de 8%. Extorsão mediante sequestro também aumentou, 85 casos no ano passado contra 60 no ano anterior. E estupros foram registradas mais de 5.600 ocorrências, antes 3.300 em 2008. Na prática, o efeito de números tão preocupantes é esse: uma população cada vez mais escondida atrás de grades, muros altos, cercas e que conta com câmeras e até segurança particular. Essa é uma realidade que já não se limita à capital, e sim uma tendência que se espalha pelo interior do estado. São Paulo se espraiou para outras cidades e com isso ela levou os problemas que são dela para essas cidades também. Então a gente, e às vezes, como nós estamos falando com números absolutos, mas também com números estatísticos, às vezes a gente pode pensar assim, cidades, por exemplo, que não tinham criminalidade nenhuma e passa a ter exatamente pelo fluxo migratório, né? Então acho que são esses dados precisam ser lidos um pouco, cruzados com outros movimentos, né, que vem acontecendo na dinâmica das cidades, na dinâmica urbana. É no interior, por exemplo, que o número de homicídios se concentra, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública. Mas a professora de Sociologia Urbana da PUC, Mônica de Carvalho, destaca que responder à violência se escondendo só piora o convívio. A cidade sofre com isso, porque o que é característico de uma cidade é viver no espaço público, conviver com as diferenças, enfim. A cidade se fecha, né, muito mobilizada pelo pânico, pelo medo, né? Bem, um outro efeito dessa escalada na violência é que quem não tem dinheiro para comprar segurança fica mais vulnerável à violência policial, que também aumentou no ano passado. 27%, foram 549 casos de resistência seguida de morte, que é quando uma pessoa morre no suposto confronto com a polícia. Uma outra informação é que a Secretaria de Segurança Pública reconhece sim o aumento da violência fora da capital e por isso reforçou as ações para combater a criminalidade tanto no interior quanto no litoral de São Paulo. Uma outra informação é que o número de estupro, que teve um aumento muito grande, também tem uma explicação, é que no ano passado houve uma mudança na lei que colocou, por exemplo, atentado violento ao pudor como estupro. Então, não propriamente o estupro, como todo mundo tem em mente, mas agora um atentado violento ao pudor, por exemplo, também entra no registro como estupro. Maria Lídia. Bom, as explicações ficam em torno da semântica, a diferença do significado das palavras, entretanto, não justificam a violência. Não há dúvida que o governador José Serra, possível candidato à presidência da República, deve estar muito preocupado com esses números, mais ainda do que com os problemas de enchentes e alagamentos que atingem não só São Paulo, mas cidades do interior, até porque, como ele mesmo falou, é tragédia, é fatalidade, está chovendo demais, e não é apenas em São Paulo, em outros estados do Brasil, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, até em Machu Picchu. Entretanto, os números da violência
tem uma relação direta com o governo do estado de São Paulo. São números de São Paulo e é muito difícil aceitar as explicações apresentadas.